Paz seja contigo, meu amado e querido irmão. Louvado seja Deus pela minha vida e pela sua vida. É um prazer estar novamente trazendo a palavra de Deus em mais um editorial. E nesta oportunidade, querido, eu queria falar, entregar algo que o Senhor me confiou há cerca de 2 anos atrás. Há cerca de 2 anos atrás eu estava orando a Deus e o Senhor me deu uma revelação muito importante acerca da cidade de São Paulo. Mas antes de declarar essa revelação, antes de expor para você, meu amado e querido irmão, eu queria que você pegasse a tua Bíblia e abrisse ela comigo no livro do profeta Joel. O Espírito Santo de Deus, após me dar essa visão, ele me levou ao livro do profeta Joel apenas para confirmar a palavra. E aqui no capítulo 3 do livro do profeta Joel, no versículo 14, Deus me confirmou essa revelação, trazendo esta palavra que eu quero dividir com você. Diz assim a Bíblia Sagrada: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Louvado seja Deus. Eu vou ler novamente esta palavra para que você entenda, para que você medite nela, para que você grave ela na tábua do teu coração. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Meu querido, Deus me dava uma visão durante um período de oração e o Senhor me mostrava a grande cidade de São Paulo. O Senhor me mostrava a cidade de São Paulo, a capital. E eu via alguns acontecimentos que eu quero dividir contigo nesta oportunidade. Naquele momento de oração, eu confesso aos irmãos que eu fiquei meio trêmulo, fiquei meio atordoado diante das visões que Deus me deu. E não estou aqui para me colocar como um profeta, como um grande profeta, enfim, não. Eu fiquei aliviado, foi depois de ter entregado a revelação, que ao final daquele culto, alguns irmãos vieram até mim e disseram: pastor, não foi a primeira vez que eu ouvi isso. Deus já usou vasos em outros cultos, em outros locais, para trazer a mesma revelação. E ali o meu coração se acalmou, querido, porque eu notei que Deus já tivera falado a mesma coisa com outras pessoas em outros lugares. E eu tenho certeza que talvez você que está assistindo esta gravação, esse DVD, ou pela televisão, ou pela internet, eu tenho certeza que talvez Deus já tenha falado até mesmo comigo acerca daquilo que o Senhor me deu. E eu tenho certeza que o fato de eu estar aqui dividindo isso, meu amado, não é para causar temor ou alarde, não é para causar medo, mas sim para confortar o coração daqueles que buscam a Deus pela madrugada, o coração daqueles que têm compromisso com Deus, e que eu tenho certeza que Deus também tem falado ao teu coração acerca de muitas coisas. Mas antes de passar a revelação que Deus deu, eu quero dizer para você, querido, que nós estamos vivendo um período negro da igreja. Nós estamos vivendo um período negro no meio do povo de Deus. E digo negro pelo fato da Bíblia Sagrada não mentir. E a Bíblia nos afirma aqui no livro do profeta Isaías, louvado seja o santo nome do Senhor, a palavra de Deus diz, querido, que as trevas estão cobrindo a terra. A Bíblia diz aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Louvado seja Deus. Mas há um consolo para o teu coração e para o meu coração quando lemos essa palavra, porque o mesmo texto que afirma que as trevas cobrem a terra, afirma também que sobre a sua vida, sobre a minha vida, aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A glória de Deus está sobre a tua vida. E é por isso, querido, que eu quero dividir essa palavra contigo. Quando eu dizia que as trevas estão cobrindo a terra, e quando eu dizia acerca desse período negro que a igreja do Senhor está passando, é por causa, querido, do evangelho torto, do evangelho do tudo posso, da teologia barata da prosperidade, da forma equivocada como está sendo aplicado o evangelho do Senhor em alguns lugares que nós temos visto. Temos visto pessoas trocando a glória de Deus por objetos
temos visto pregadores levando o povo a adorar, louvado seja Deus, não imagem de escultura, mas depositar a fé dela em sal, em óleo, em algodão, dizendo que tem nele o sangue do Cordeiro. Temos visto os altares do Senhor serem transformados em verdadeiros palcos de espetáculo, aonde a glória não é dada a Deus, mas é dada ao homem. Chegamos no ponto, amados, de ver a igreja do Senhor ser tratada como qualquer coisa, porque o lugar que a Bíblia diz que seria chamado casa de oração, tem sido casa de tudo, menos de oração. Temos visto até mesmo pregadores concorrendo a troféus, homens enviando e-mail. Eu recebo vários e-mails por trabalhar com a internet, eu recebo vários e-mails de cantores, de pastores pedindo que votem neles, porque eles estão concorrendo a um troféu talento. E a Bíblia Sagrada nos afirma, meu amado, que o meu galardão, o teu galardão, ele será dado naquele grande dia pelo Senhor dos Exércitos. Então, é absurda a forma como o Evangelho do Senhor tem sido tratado. Temos visto homens cobrando fortunas, valores exorbitantes para pregar um Evangelho que nos foi dado de graça. Cristo não cobrou um centavo, meu irmão, para morrer por mim e por você. O apóstolo Paulo disse, querido, que eu proponho de graça o Evangelho para que não me seja retirado, aleluia, louvado seja Deus, o galardão pelo qual sou digno naquele grande dia. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. E Deus, no momento daquela oração, Ele nos dava uma visão acerca da cidade de São Paulo. E eu estou aqui, amados, de cara limpa, para dividir contigo, porque muitos são os homens que Deus tem falado na terra, e ainda há profeta em Israel pela grande e infinita misericórdia de Deus. E como eu disse no início, eu não estou aqui para me colocar como o melhor ou como o maior, mas sim para me colocar como apenas mais um dos profetas que Deus tem revelado coisas nessa terra. Deus mostrava a cidade de São Paulo entrando num colapso num tempo muito curto. Há 2 anos atrás, durante esse momento de oração, eu via, querido, como se o metrô da Praça da Sé fosse engolido. Deus mostrava aquele túnel da entrada do metrô. Aqueles que moram na cidade de São Paulo, que têm acesso ao metrô, você sabe daquilo que eu estou falando. Quando o metrô sai do Parque Dom Pedro e ele entra em direção ao túnel da Sé, Deus mostrava como se aquela entrada, querido, aquele arco por onde o metrô penetra, ela fosse transformada numa boca de uma grande lagarta. Andagassubicoma, andagassubquiandarabachai. E Deus mostrava quando o metrô entrava dentro daquele túnel e aquela lagarta fechava a sua boca e consumia aquele metrô. Eu via, meu amado, quando aquele lugar era engolido, laichou, placeric, andarrassubicoma, nagachai. E eu ouvia muitos gritos de pavor, muitas e muitas pessoas, meu amado, entrando em pânico e desespero. O número de mortos não era calculado a princípio, tamanha a fatalidade daquele episódio. Na mesma visão, Deus me levava até a Avenida Paulista, e ali eu via prédios sendo consumidos, querido, caindo como um efeito dominó, um em cima do outro, um ao lado do outro, batendo um no outro e caindo, vindo ao chão, e grandes tragédias acontecendo naquela região. Deus me levava também na mesma visão até as marginais. Eu via quando a terra se abria e os carros eram engolidos de uma forma muito rápida, de uma forma que ninguém esperava. E era muito feio, irmão, era aquela cena, porque eu via gritos, eu ouvia pessoas lamentando, eu ouvia pessoas chorando, eu via muito sangue, eu via sacos pretos, eu ouvia barulho de sirene, e eu perguntava a Deus, Senhor, que mistério é esse? O Senhor está mostrando o fim das coisas? Deus dizia, não, eu estou te mostrando algo que breve há de acontecer. E naquela mesma visão, Deus mostrava o livro do profeta Abacuque, e Deus me levava a lembrar da palavra que Deus deu ao profeta Abacuque, dizendo, escreve a visão, grava em tábuas, para que até aquele que passa correndo possa ler. E se demorar, espera, porque certamente acontecerá. E eu estou dividindo contigo essa revelação, porque eu não fui o primeiro a tê-la. E Deus mostrava também, eu falava, Senhor, quando sucederão essas coisas? Qual tempo será para essas coisas acontecerem? O Senhor me dizia, que estava perto, meu amado, desse mistério desenrolar. Estava perto desse negócio acontecer. E eu, na minha pequenez, imaginava e dizia comigo mesmo, mas Senhor, é praticamente impossível, porque para isso acontecer é necessário um terremoto, irmão, de uma
proporção muito grande. E de acordo com a ciência, o Brasil está sobre uma única placa tectônica. Mas Deus me levava a lembrar do Evangelho de Mateus, quando a palavra do Senhor declara, e Jesus Cristo afirmou com propriedade, que haveria terremotos em vários lugares. Em outro texto da Bíblia, Deus me levava a lembrar o livro do profeta Amós, aonde a palavra do Senhor também declara acerca desse mistério, e Deus me levava até o profeta Isaías novamente, e lá o profeta declarava que via a terra balançando como um bêbado, como se estivesse sobre um carro de feixes. Meu amado, meu querido irmão, eu estou aqui dividindo essa revelação contigo, e Deus dizia para mim naquele mistério, isso ainda não aconteceu, porque ainda há crentes andando dentro da linha do metrô, e talvez você agora que está ouvindo esta palavra está pensando, mas pastor, nunca deixará de existir crentes andando na linha do metrô. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a misericórdia de Deus é grande, mas a paciência de Deus está acabando. O que Deus mostrava, meu amado, é que isso ainda não havia acontecido por causa do clamor de alguns, não de muitos, de alguns que ainda estão ali dentro. E desde aquele dia para cá, todas as vezes que eu entro dentro do metrô, meu irmão, o meu coração gela, e antes de pegar o metrô eu já falo, Senhor, se for da tua vontade, eu não tenho problema de estar lá dentro, porque eu sei que o meu Redentor vive, meu amado. Eu não tenho medo de encontrar com o meu Salvador. Eu estou pronto para encontrar com o meu Salvador. Mas o Senhor me permitiu nesta oportunidade registrar esta palavra, para que quando acontecer, você se lembre e diga, o Senhor avisou, o Senhor falou, o Senhor decretou. E eu sei que eu estou aqui, irmãos, como um louco, trazendo essa revelação para você. Porque o que nós ouvimos por aí é que a mão de Deus está sobre o Brasil, é que Deus vai abençoar, que Deus vai dar fogo, que Deus vai derramar, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. É São Paulo na mão de Deus, é marcha para Jesus, é tudo acontecendo. Entretanto, você tem se esquecido das grandes abominações que essa cidade tem feito contra a santa palavra e a santa presença de Deus. E eu perguntava a Deus por que Deus me mostrava a Avenida Paulista, e Deus me trouxe uma revelação dizendo, eu não estou fazendo isso por causa do poder financeiro, mas por causa desta passeata maldita que é realizada neste lugar chamado Avenida Paulista, e você sabe de que passeata eu estou falando. E eu perguntava a Deus por que Deus estava mostrando aquele mistério da Sé, aquele mistério do metrô. Porque, querido, o homem se gaba daquela estrutura fenomenal que ele fez. O homem se gaba desse projeto maravilhoso que ele fez. Mas ele se esquece de agradecer a Deus. Porque aquele só está de pé, irmão, porque Deus quer que esteja de pé. E Deus mostrava aquilo vindo ao chão. Deus mostrava aquilo sucumbindo. Você pensa, meu irmão, que aquele acidente que teve no metrô, na estação do buraco, aquilo foi apenas um sinal que Deus deu. E é por isso que eu estou registrando isto hoje aqui nesse lugar. É por isso que eu estou trazendo esta revelação na data de hoje. Eu quero até citar para você, louvado seja Deus. Hoje é dia 29 de abril. São exatamente 12h55. 29 de abril do ano de 2009. Eu estou registrando esta palavra, esta revelação, porque o meu Deus, Ele entrará e Ele vai chamar o povo para o dia da decisão, meu irmão. O povo está brincando muito com Deus. Os crentes estão brincando com Deus. Aqueles que pregam a palavra estão brincando com Deus. Querido, eu quero dizer para você que Deus revelava também um grande avivamento sobre a cidade de São Paulo, não, sobre o Brasil. E não foi só para mim que Deus revelou isso não, porque tem sido pregado isso durante muito tempo. Mas não é esse avivamento que você está vendo aí não. Porque o que você está vendo aí, meu irmão, é muito, aleluia, é festa, é muito grito, é muito pula-pula, é muita gente emocionada. Mas você não está vendo avivamento verdadeiro, porque avivamento é quando o povo volta a fazer o que está aqui dentro da palavra de Deus. A igreja está desvirtuada da palavra de Deus. Os pregadores estão desvirtuados da palavra de Deus. Mas eu entrego para você essa revelação com muito pesar. Porque sei que neste dia, irmão, neste vale da decisão, muitos homens que professam o nome do Senhor vão perder as suas vidas, as suas famílias. Mas Deus está trazendo essa revelação para você hoje. Eu tenho certeza que muita gente, depois de ouvir essa mensagem, além de nos chamar de doido, eu estou pouco me lixando com isso, muita gente vai dizer que eu estou aqui falando isso porque quero aparecer.
Mas eu estou aqui, meu irmão, de cara limpa e com a minha consciência tranquila, porque eu sei que não sou o único. Deus tem trazido revelações profundas em igrejas pequenas, em locais distantes, em bairros de periferia. Deus tem falado coisas tremendas, mas como ninguém registra, como ninguém tem a chance de trazer essa revelação, as coisas acontecem e pessoas do outro lado ficam se perguntando: quando foi que Deus falou? Deus não avisou? Por que aconteceu? Ou você pensa que aquele episódio de Santa Catarina, Deus não falou sobre aquilo? Deus revelou para muita gente, irmão. Pregadores que não têm espaço em congressos grandes como Gideões, Deus revelou. Porque os grandes profetas que aparecem, aleluia, nos grandes palcos, esses nunca entregam revelações desse tipo. Esses só entregam revelações de bênção, de prosperidade. Sabe por quê? Porque a meta deles é DVD, a meta deles é fechar a agenda. E esse tipo de revelação não gera agenda. Esse tipo de revelação não traz ibope. Ao contrário, façam que você se torne uma pessoa contrária àquilo que eles chamam de evangelho popular. Porque o evangelho popular, irmão, que está sendo pregado hoje, não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho de tudo pode. Você pode beber, fumar, adulterar, prostituir. Você pode continuar levando uma vida leviana, uma vida toda torta, toda avacalhada. Mas o evangelho do Senhor Jesus continua o mesmo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E eu quero orar por você, meu irmão. Porque o meu coração tem tremido nos últimos tempos. Porque eu sei que está perto desse mistério desenrolar. Eu sei que está perto dessa revelação acontecer. Eu sei que está muito perto, irmão, dessa profecia se cumprir. Mas eu estou tranquilo. Agora então, mais ainda, porque eu pude dividir isso com você que está assistindo do outro lado. E talvez você está me vendo fora do Brasil e tem parentes na cidade de São Paulo. Eu não estou aqui entregando revelações acerca do país, irmão. Eu estou apenas falando algo que Deus me mostrou acerca da cidade que eu moro, que eu vivo, que eu prego, que é a cidade de São Paulo. E eu tremo e temo diante da palavra e da presença de Deus. Amém? E eu sei o tamanho da responsabilidade. Eu não estaria aqui dizendo isso levianamente. Porque sei, se eu disser alguma coisa, ou se eu falar que Deus mostrou alguma coisa sem Deus ter mostrado, eu perco a minha vida, Deus cobra da minha vida. Mas eu estou aqui entregando, irmão, porque eu sei do peso e da responsabilidade que tem a revelação. Se concentre com Deus. Não queira ser uma das vítimas, não queira ser uma das pessoas que vão passar por esse processo. E Deus mostrava, amado, esse mistério do metrô. E eu via, irmão, depois da visão posterior, Deus me levava a ver homens na televisão, tentando explicar, porque não vai ter explicação. A ciência sempre dá, o Brasil está sobre eu quero ver qual vai ser a explicação que eles vão dar. Mas eu já estava te avisando antes, a explicação é simples. É a ira de Deus, é a mão de Deus pesando. Deus já derrubou templos por aí, irmão. Até igrejas, Deus tem derrubado. Até lugares que falam do nome dele, ele tem derrubado, porque não é porque um lugar fala do nome do Senhor que quer dizer que Deus realmente está ali dentro. Que quer dizer que Deus realmente está habitando ali dentro. Eu não estou aqui, irmão, longe de mim me colocar como o melhor, ou como o mais santo. Não, eu sou pecador como você é. Lá, Shecamanto, Comandagassub, Canavassia. Mas eu temo e tremo diante da presença de Deus. E eu sei que tem profetas que estão me assistindo nesse momento, que Deus já te mostrou coisas terríveis que vão acontecer nos anos, nos meses, nos dias que vêm à frente. Não tenha medo de falar, meu irmão. Eu sei que muitos estão rindo e vão rir, tanto da minha como da sua cara. Se você leva as coisas de Deus a sério, vão rir de você. Sempre que você entregar algo como isso que eu estou dizendo aqui, vão rir da tua cara. Mas não tema, meu irmão. Não tema. Não tenha medo. Porque quando Jesus disse que o templo cairia, muitas pessoas riram na cara dele. E ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém e cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus na íntegra. E ele disse que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Eu creio, irmão, em revelação, porque a palavra do Senhor diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos,
os profetas. Ore, busque direção de Deus, busque na palavra de Deus, porque Deus está confirmando, Deus está revelando. Entra na madrugada, faça propósito de jejum, porque a Bíblia Sagrada declara, meu irmão, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deus tem coisas grandes e firmes a revelar a você. Busca a Deus, invoca o nome do Senhor e ore por essa cidade, porque, irmão, multidões no vale da decisão. Foi por isso que Deus me deu essa palavra para confirmar. Eu temo, irmão, e tremo, porque não será um nem dois que vão perder a vida nesses 3 ocorridos. Tanto do metrô, como da Paulista, como das marginais. Multidões no vale da decisão. Mas a minha oração é para que Deus exclua o teu nome desta tragédia. Procure se consertar. Anda na presença de Deus, irmão. Porque certamente Deus te livrará das pragas que ainda virão sobre esta terra. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu levanto a Ti um clamor e peço ao Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Senhor venha visitar esta pessoa que ouviu esta palavra, que ouviu esta revelação, independente se ela creu ou não. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da vida dela, e que nós possamos ser poupados do dia da Tua ira, porque o dia do Senhor está perto.